Eu sou a Sara de Melo Rocha e está com o Hoje. O seu dia começa aqui. Hoje, dia 24 de agosto de 2026, Zelensky é um grande sobrevivente. Estamos a ouvir uma parada militar em Kiev em 2021. Era 24 de agosto, dia da independência da Ucrânia, a última antes da invasão russa em larga escala. Centenas de militares dos vários ramos das Forças Armadas desfilavam pela Praça da Independência, a Praça Maidan, diante de um jovem Volodymyr Zelensky. Já havia tensão na fronteira com a Rússia, mas a invasão ainda parecia distante. Hoje, a Ucrânia celebra 35 anos de independência, mas muitos dos homens que vemos nesta parada já morreram na guerra. O país faz agora uma nova caminhada debaixo de fogo. A Ucrânia resistiu, recuperou território e conseguiu travar um adversário muito maior. Zelensky tornou-se numa das figuras centrais da política internacional. Mas resistir também tem um preço. A população está cansada, tal como os aliados, e dentro da própria Ucrânia surgem confrontos políticos sobre o futuro do país. Hoje conversamos com Azeredo Lopes, antigo ministro da Defesa e especialista em relações internacionais, sobre o momento que a Ucrânia atravessa e a liderança de Volodymyr Zelensky. Bem-vindo, professor Azeredo Lopes, bem-vindo ao Hoje. Muito obrigado, bom dia. É um gosto estar aqui. A Ucrânia está a celebrar 35 anos de independência. É no momento em que a própria guerra está também aqui a colocar a própria democracia ucraniana sobre alguma pressão. Temos alguns sinais de uma espécie de fadiga democrática, portanto, são mais de 4 anos de guerra, há um desgaste da população, muitos ataques aéreos e contínuos e também a questão da suspensão das eleições. Portanto, até que ponto a guerra pode estar a mudar a relação dos próprios ucranianos com a democracia? Eu diria que a questão da democracia é uma questão mais vasta do que daquela da Ucrânia. Nós estamos a assistir no mundo inteiro à chamada crise do constitucionalismo, ou seja, a própria ideia de democracia em termos globais está em crise grave. Basta ver que nos últimos 20 anos o número das chamadas democracias liberais tem vindo a diminuir todos os anos. Ora, se nós juntarmos a isto a circunstância, como bem disse, da independência ucraniana ser relativamente recente, de ser uma independência e uma construção política difícil, e depois, finalmente, o facto de, desde 2014, praticamente a Ucrânia estar em guerra, eu acho que isso nos leva a aceitar perfeitamente a circunstância de haver muitos problemas, nomeadamente também numa parte que é importante do ponto de vista do tecido social, que é a questão da corrupção. Ou seja, ainda hoje os índices da Transparency International são francamente maus relativamente à Ucrânia. A Ucrânia ainda está abaixo do 100º estado do mundo, mas o mais preocupante não é isso, é que mesmo desde 2022, mesmo com a pressão dos Estados europeus, mesmo com a pressão dos Estados Unidos, a percepção da corrupção, pelo menos, não melhorou de forma significativa. E depois temos a questão política propriamente dita. A política não desapareceu, Sara. A política continua a existir, sabendo-se ainda por cima que Zelensky, carismático como é, não deixa de vez em quando de ir despachando aqueles que considera poderem vir no futuro a ser seus rivais. Estou a pensar em Dmitry Kuleba, que foi seu ministro dos Estrangeiros. Estou a pensar em Zaluzny, que era o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, também foi despachado para embaixador da Ucrânia no Reino Unido e que agora, aliás, ninguém cala. E estou a pensar, finalmente, no caso mais recente, o Fedorov, que era, no fundo, uma estrela dentro do aparelho governativo ucraniano, porque foi aquele que soube transmitir melhor. Primeiro é muito jovem, depois é bem falante, depois tem uma presença fortíssima junto da juventude ucraniana e, finalmente, foi aquele que muda de uma vez por todas o chip da guerra na Ucrânia, aportando-lhe uma dimensão tecnológica, nomeadamente aquilo que nós reduzimos à expressão drones, que levaram a que a Ucrânia tivesse hoje uma capacidade muito superior de atacar a Rússia. E, portanto, nesse sentido, a construção da democracia ucraniana nunca esteve concluída. E certamente também temos que ser honestos e dizer quem é que aguenta um sistema democrático sólido durante 14 anos
com o grande urso russo ao lado a abocanhar-nos o território e, sobretudo, a ameaçar muito mais do que a democracia. E, portanto, a sobrevivência do Estado levou a que, aliás, com cobertura constitucional, não se realizassem eleições durante um período que, de facto, começa a parecer bastante longo. E também devo-lhe dizer o seguinte: Deus nos livre dos amigos, com os inimigos podemos nós. Quando nós vemos que foram os próprios Estados Unidos de Trump a começar, desculpe uma expressão, a meter o veneno político dentro da Ucrânia e a insistirem na realização de eleições, eu acho que está praticamente tudo dito. Mas a verdade é que aqui com Fedorov a pedir eleições, mas a trazer aqui o argumento de que a democracia não pode ficar refém da Rússia. Mas temos aqui várias hipóteses em cima da mesa. Adiar de forma indefinida pode criar um problema ainda maior para Zelensky, para a Ucrânia, ou eventualmente realizar eleições. Quem ganha mais com isto? A oposição? A Rússia ganha com estas eleições? A Rússia ganha sempre. Tem sido um problema importante nestas questões, porque é a Rússia que lança pela primeira vez a questão da falta de legitimidade democrática de Zelensky. Nós temos sempre maluquinhos de cada lado, como é óbvio, não é? E há uns maluquinhos do nosso lado que dizem que se alguém defender a realização de eleições na Ucrânia, no fundo, ou é o idiota útil ou é um colaborador da Rússia. Eu não partilho nada dessa ideia. Acho que as teses podem ser discutidas de forma calma, sem necessariamente as acoplar à Rússia ou à Ucrânia, mas a verdade é que a circunstância dos factos tem muita importância, Sara. Se for ver, é quase sempre em situações em que a Rússia ataca mais intensamente que de repente aparece uma discussão sobre as eleições. Não porque Fedorov, obviamente, seria ridículo dizê-lo, esteja de alguma forma mancomunado com a Rússia, mas porque o sentimento de insatisfação da população, obviamente, é maior quando as coisas correm menos bem. Portanto, nós estamos a fazer política todos os dias, mesmo no meio do conflito. E há também outro aspecto, é que não é só a população ucraniana que tem fadiga de guerra. Mesmo no plano europeu, eu vou sentindo que a Ucrânia ocupa menos parangonas, ocupa menos a agenda das reuniões europeias. Veja bem a pouca vergonha que foi esta inventona de Ceuta, ocupou-nos muito mais do que porventura uma discussão séria sobre como reforçarmos as possibilidades de financiarmos e, sobretudo, darmos capacidades à Ucrânia para se defender. E como de costume, eu costumo dizer, está tudo a banhos. E eu acho que até politicamente a Ucrânia começa a estar a banhos. Porque nós fazemos o que temos que fazer, há sempre as intervenções um bocadinho mais inflamadas dos países do dito leste europeu, mas a própria Ucrânia por vezes tem gerido isto, e neste caso é Zelensky, que a meu ver não tem gerido por vezes aquela que é uma relação muito, muito tenue, muito difícil com alguns dos seus aliados mais importantes. Acho que a Ucrânia está a agir muito mal para com a Polónia. Eu não tenho, aliás, especial simpatia por algumas das lideranças polacas, mas, francamente, dar um nome a um regimento com referências muito claras à participação naquilo que muitos consideram ter sido o genocídio de populações polacas às mãos de ucranianos no período da guerra, não é sensato. Portanto, aqui eu não vejo, e acho que é das posições mais difíceis no mundo, aquela que Zelensky tem neste momento, e tem com muito mérito. Eu posso dizer, tenho dúvidas que houvesse muitas outras lideranças que aguentassem como ele aguentou e que transformassem a causa ucraniana numa causa global. Hoje a causa ucraniana é claramente global, mesma forma como ele gera esta guerra do Irão, quando desata a visitar países do Golfo, a mostrar-lhes que a Ucrânia, até tecnologicamente, é um aliado importante, e isso é um mérito todo dele. A questão aqui é perceber que margem política é que ele ainda tem, ou seja, nós sabemos que ele está mais fragilizado, mas estamos a falar de um desgaste que é absolutamente normal, tendo em conta que o país está em guerra há mais de 4 anos. Mas ainda assim ele consegue dar a volta, porque a verdade é que Zelensky tem esses altos e baixos que ainda agora falava, e ele consegue de alguma forma sempre voltar à mão de cima.
Era o que eu ia dizer. A Sara é muito nova, não se pode lembrar. Havia um jogo muito engraçado que era o Sempre em Pé, que era um bonequinho que Eu lembro-me do sempre, eu lembro-me sempre em pé. e que dava sempre as respostas com o imã, era uma coisa que eu, que era pequenitado, e adorava. Ele é uma espécie sempre em pé. Ele é um politicão. É bom também não... temos uma visão muito extremista de Zelensky. Há os que o adoram e que logo a comparação é sempre a óbvia e um bocadinho tola, na minha opinião. É uma espécie de Churchill do leste. E há os que o odeiam e que chamam a sua dimensão às vezes mais sombria, as suas amizades complicadas, com pessoas também envolvidas em histórias de corrupção, mas ele é um politicão, ele é um grande sobrevivente. Repito, ele consegue dirigir um país em circunstâncias quase impossíveis, e consegue consolidar-se como líder que hoje fala de igual para igual, por exemplo, com Vladimir Putin. Ele era o pequenito Zelensky, é bom não nos esquecermos. Eu tenho sempre presente a fotografia dele com o Trump antes do início da guerra, e era um pequenitato, era um jovenzinho que estava ali e que as pessoas tratavam, aliás, com uma certa displicência. Ele mostra hoje a sua estatura de estadista a um nível que não é muito comum e, sobretudo, em tempos tão voláteis da ação política, em que as pessoas caem a torto e a direito, hoje em dia é muito mais difícil estar na liderança durante muito tempo. Ele consegue fazê-lo num contexto, literalmente, de sobrevivência do seu país. Ora, muita gente também deseja para ele o destino que foi o de Churchill. Ganhou a guerra, ou participou do lado vitorioso da guerra e levou logo um trambolhão nas eleições seguintes. A verdade é que eu vou vendo as sondagens podem ficar um bocadinho menos boas de vez em quando, mas ele ainda continua com números que eu diria muito robustos. E, portanto, parece-me, aliás, que Fedorov faz uma jogada de grande risco. Fedorov meteu toda a carne no assador, acho eu. Porventura de maneira um bocadinho impulsiva, porque está a falar com um Volodymyr Zelensky que já é hoje, do ponto de vista político, um país de águas profundas. E, portanto, se ele pensa que o consegue perturbar com isto, eu acho que justamente Zelensky o quis obrigar a ir a jogo. E ele comete um erro do ponto de vista político ao expor demasiado a fome que tem. E ao expor-se, transforma-se Fedorov ele próprio, não no ídolo da juventude, mas deixa ao plano mais terreno do ator político que também gosta do poder. E aí fica sujeito, evidentemente, aos mesmos juízos críticos e à mesma avaliação por parte da população que aquilo que neste momento é o destino normal de Volodymyr Zelensky. Para fecharmos e se juntarmos tudo isto, portanto, o desgaste político, o debate sobre as eleições, toda a questão do terreno, qual é agora o maior risco para a Ucrânia? A questão militar, portanto, perder terreno militar, começar a perder capacidade política para sustentar a guerra? Eu olharia mais para o apoio político. Acho que é para mim sempre o mais preocupante. Os europeus mostraram-se tremendamente sólidos, surpreendentes em muitos aspectos, mas estão cansados. Eu acredito que a grande maioria dos líderes gostasse que houvesse qualquer processo negocial para acabar com esta coisa, porque isto também é, para nós, um sorvedouro importantíssimo, num mau sentido, de recursos, de desgaste político, até de oposição ao nosso ainda aliado transatlântico. Do ponto de vista operacional, hoje em dia agora fala-se muito, só faltam agora algumas cidades-fortalezas para a Rússia conquistar. Só faltam, mas ainda faltam. Nós somos muito acelerados hoje em dia, sabe? Nós hoje achamos que é tudo do dia para a noite ou da manhã para depois da manhã. Não. A verdade é que a Rússia conquistou, no último ano, ela conquistou 0,39% do território ucraniano. Eu vou repetir, 0,39%. E isso é ridiculamente pouco para quem tem as ambições imperiais de, no fundo, ocupar tudo. E, portanto, o que a Rússia está a conseguir, ou a tentar, pelo menos, é o seguinte: é fazer com que, pela pressão, pelos bombardeamentos, haja uma pressão interna para negociar qualquer coisa. Porque ela sabe que, do ponto de vista militar, onde passar muitas luas até ela conseguir ocupar o Donbass. Mas muitas luas mesmo. 0,39% num ano é amendoins. E é uma gestão fantástica que os ucranianos estão a fazer. Sabem que dificilmente recuperam território. E isto é também a beleza, mas o horror desta guerra. Cada uma das partes sabe que, nesta altura, eles sabem que nenhuma delas vai conquistar muito território. E que, portanto, é uma guerra, sobretudo, de saber quem é que a vai aguentar mais tempo.
E chama-se uma guerra de usura, tradicionalmente, mas também lhe digo, eu não me lembro de uma guerra de usura tão longa como aquela a que nós estamos a ter e que envolvia dois atores, um que era considerado invencível e o outro que era considerado quase como um pequenitates que acabaria por perder. Neste momento não é isso, sinceramente, que eu consigo ver da leitura que faço dos dados no terreno. Muito bem, professor. Obrigada pela sua análise aqui no Hoje. Resto bom dia para si. Eu é que lhe agradeço e bom dia também. O que mais precisa saber esta semana? Começa hoje em Castelo de Vida a Universidade de Verão do PSD, decorre até domingo, com destaque para o regresso de Marques Mendes ao palco do PSD depois da derrota nas presidenciais, mas há também destaque para a participação de Paulo Portas e João Soares. Na quinta, arranca em França a corrida presidencial de 2027, com o primeiro debate entre 7 dos principais candidatos. Entre eles estão Marine Le Pen, Édouard Philippe, Gabriel Attal, Bruno Retailleau e Jean-Luc Mélenchon. E na sexta-feira, a Islândia vai votar em referendo o regresso às negociações de adesão à União Europeia. Estão suspensas desde 2013. O país é já membro da NATO, do Espaço Económico Europeu, do Mercado Único e do Espaço Schengen e, por isso, debate há décadas se deve ou não tornar-se membro de pleno direito da União Europeia. Por hoje é tudo. Neste episódio ouvimos sons da Euronews e da Deutsche Welle. A banda sonora original é da Margarida Adão. A sonoplastia é do Tiago Orato. Eu sou a Sara de Melo Rocha e estou de volta amanhã. Até lá, desejo-lhe um resto de bom dia. Hoje, o seu dia começa aqui.